Quer dizer, a imaginação das pessoas é afetada pelos elementos visuais, físicos, que estão à sua disposição. Dificilmente você vai criar esquemas, né, que não tem nada a ver com as formas do ambiente físico. Uma vez eu fiz essa hipótese, vamos dizer, a inteligência no Brasil ela é tão frágil, ela não consegue se levantar do caos, porque o ambiente físico é muito caótico. Como é? Fale mais alto. Isso é um problema permanente para quem está no Brasil. Sem sombra de dúvida. Quer dizer, você vai ter que criar o seu ambiente estético ou com elementos imaginários, ou viajando pelo mundo, vendo outras coisas e se deixando impactar. Porque se você foi criado naquele caos, não só apenas caos, mas feiura imensa, tá certo? Então, bom, a primeira vez que você, sei lá, desembarca em Paris, vê uma catedral, fala, opa, agora eu tenho uma medida do que é a humanidade. Antes não, antes eu só conhecia macacos. Quer dizer, a vida não é... Para mim, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, em 86, nossa, foi um impacto terrível. Foi aqui pela primeira vez que eu percebi que alguns problemas tinham solução. É verdade, verdade. Porque eu estava acostumado, você viu, eu tinha 39 anos, pô. E eu estava acostumado dentro de uma espécie de fatalismo brasileiro, né? De que, assim, a derrota é inevitável, né? Como dizer, até tinha uma frase, como o universo é hostil e a humanidade é inviável. Eu já tinha chegado a essa conclusão. E foi aqui em 86 que eu vi, epa, às vezes dá para resolver alguns problemas. Não estou brincando. Dá um exemplo, assim, estético, problema formulário, que você enfrentou assim. Não, por exemplo, eu vi aqui se você pedir algum favor para as pessoas, primeiro elas sempre faziam. Mas se você dizia não precisa, elas paravam imediatamente. Elas não insistiam. Não precisa, não precisa. Então eu vi, peraí, né? Você tem aqui um problema prático. Mas se a pessoa começa a insistir, criou-se um problema humano e emocional em cima. No Brasil é sempre assim. Ah, você não quer. Daí depois assim, você fala, não precisa. Ah, você não quer mais, está me rejeitando. Terceiro problema, já entrou um elemento neurótico. Quer dizer assim, é absolutamente alucinante. Você está entendendo? Quer dizer, qualquer probleminha simples, ele é recoberto de camadas e camadas de sofrimento psíquico desnecessário. E tudo fica impossível. Por exemplo, quando eu convido um brasileiro para vir para cá, disse, mas espera aí, mas eu tenho que pagar uma dívida, tenho que terminar de pagar a prestação da casa, tenho que curar minha hemorroida, tenho que não sei o quê, papapá. Você tem que resolver todos os seus problemas primeiro para fazer uma viagem. Não é mais fácil fazer a viagem primeiro? Quer dizer, o brasileiro não tem a capacidade de distinguir um problema de outro. Ele opera por síntese e aglutinação de problemas. Eu acho que é o único povo no mundo que pensa assim. O romeno pensa um pouco assim também. Talvez outros povos sejam assim, mas certamente são povos sofredores. E daí eu lembro quando eu conheci um cara que o Whittle Perry, que é um estudioso de negócio de religião comparada, essa coisa toda, ele tinha estado no Brasil, e ele falou assim, os brasileiros são muito nervosos, né? Eu falei, são sim, você nem queira saber, pô. Eles vivem nervosos, eles vivem sofrendo. Mas será que é uma reação à opressão constante do Estado? Não é só o Estado, pô. Porque o Estado no Brasil não é tão opressivo assim, né? Você não pode comparar aquilo com a ditadura soviética ou nazista, e nem com o Estado americano, muito mais intrusivo do que o brasileiro. O brasileiro diz que é, mas ele não consegue fazer, você está entendendo?
Eles querem controlar a vida de todo mundo, mas eles não conseguem. Mas aqui conseguem, né? Então, eu acho que é realmente acho o caos físico é o começo de tudo, sem sombra de dúvida. Tanto que esse caos ele é crescente depois dos anos 50. O ambiente físico brasileiro até os anos 50 ele tinha alguma coerência. Se você pega fotos da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal, não. Então, até ali a cultura estava se desenvolvendo. Depois dos anos 50, quando os caras começaram a ganhar dinheiro, veio a indústria automobilística, eu falo, foi isso que danou tudo, pô. Você não pode dar dinheiro para idiota, entendeu? Então vai fazer besteira. O caos arquitetônico foi resultado direto da indústria automobilística, que veio com o Juscelino, o pessoal começou a ganhar dinheiro. Então, a primeira coisa, temos dinheiro, então vamos derrubar a cidade inteira e fazer outra coisa. Assim, você tinha, por exemplo, você tem um coreto no meio da praça, derruba o coreto e faz um chafariz de pastilha, com luzes coloridas. Né? E começou a fazer monstruosidade, pô. Eu acredito que não existe no mundo cidades tão feias quanto as cidades do interior do Brasil. Existem lugares mais pobres, não é isso? Mas você veja que no Brasil a feiura não está nos lugares mais pobres, porque nos lugares mais pobres, por exemplo, eu morei muito tempo em Iguape, sul do estado de São Paulo, uma das regiões mais pobres. Não era tão feio, porque os caras não tinham dinheiro para derrubar o antigo e fazer o treco novo. Então você tinha uma certa harmonia da arquitetura colonial, essa coisa assim, aquelas casinhas. Né? Mas entrou o dinheiro, pronto, eles derrubam tudo e começam a fazer besteira no lugar. Sem pensar o efeito que isso vai ter sobre as próximas gerações. Eu acho assim, esse é um problema que vocês vão ter que enfrentar o resto da sua vida. Quer dizer, vocês estão tentando botar ordem nas suas mentes, quando a desordem, o caos está entrando pelos seus olhos 24 horas por dia. Então, bom, primeiro você tem que criar uma autodefesa estética, isso aí é básico, né? Então você rechear a sua mente de imagens de coisas bonitas, lugares bonitos, e por isso que eu dou aquelas melodias para o pessoal decorar. E, bom, se tudo que está em volta é feio, você fecha seus olhos e vive no mundo imaginário, pô. Mas no mundo imaginário, preenchido de coisas reais. Elas são reais, só que elas não estão ali. Eu lembro quando eu morava num lugar chamado Poix, que é uma das cidades mais disformes do universo, tá certo? Eu mentalmente eu estava em Roma, Paris, porque eu falo, não aguento olhar essa coisa aqui. E aliás, eu morava numa casa lá, a casa era bonitinha, a casa, o quintal, era um dos poucos lugares bonitos que tinha em Poix. Então, o que eu faço? Eu não saio de casa. Você não pode se expor à feiura. Tem um limite. Então, por exemplo, você perceber esse limite, falar, essa coisa começou a me fazer mal. Né? Então, daí eu fechar os olhos e pensar em outra coisa. Pega um livro de gravura, pintura. Tá, né? Não, mas no Brasil eu nunca encontrei patrocínio para nada que eu quisesse fazer. Absolutamente nada. Assim, os projetos mais urgentes e decisivos, tá certo? Nada. Isso é absoluto. Essa é outra coisa incrível. Aqui nos Estados Unidos todo mundo contribui para tudo. Não tem um americano que não contribua para 20, 30 campanhas diferentes. Aqui é costume, por exemplo, os caras deixarem a sua herança para uma instituição, para uma fundação. Muita gente faz isso. Essa ideia não existe no Brasil. Isso quer dizer, a dimensão da generosidade não é conhecida no Brasil. A generosidade como um elemento normal e usual da sociedade humana. Isso quer dizer que a medida do bem, a medida da bondade é muito baixa no Brasil. Por isso que pegaram um cara medíocre como Betinho e começaram a achar que era santo. Eu digo, o quê? Você não tem medida do que é um santo. Simplesmente que o cara distribuiu uns dinheirinhos para os caras pobres, ele passa de santo.
Que ideia! De quando aparece, por exemplo, um juiz honesto. No Brasil ele é beatificado. Não é assim? Mas escuta, mas ele não está lá para ser honesto. Não é normal que seja honesto? Né? Você deveria ficar assustado quando ele é desonesto, não quando é honesto. Então, isso quer dizer que o caos estético ele se prolonga num caos moral, um caos ético. As pessoas não sabem distinguir o certo do errado, o bem do mal. E por isso mesmo, a medida das possibilidades humanas, tanto possibilidades intelectuais quanto morais, é muito baixa. E vamos dizer, a medida das possibilidades práticas é mais baixa ainda. Eu digo, olha, eu vivi no Brasil 58 anos. Eu nunca tive uma única ideia que todo mundo não dissesse que ia dar errado. Nunca nenhuma. Eu nunca ouvi alguém dizer, pô, legal, vai em frente, isso é bom. Nunca na minha vida. Isso quer dizer, até os 30 e poucos anos eu era trouxa, acreditava nos caras. Eu falei, peraí, acho que eu estou sendo otário. Porque os caras estão me recomendando a derrota, a depressão, etc. E eu estou acreditando. Então uma hora tem que tampar os ouvidos. Né? Quer saber? Eu não acredito em você, eu acredito em mim. Então, olha, durante um certo tempo eu tive que fazer assim, eu não acredito em ninguém, eu só acredito em mim. Por uma questão de sobrevivência. Porque não tinha bons conselheiros. No Brasil todo mundo é mau conselheiro. É assim, sei lá, você teve um problema com a sua mulher, né? Daí você vai perguntar para os seus parentes, elas vão dizer, separa logo. Não é assim? As pessoas adoram, né, um fracasso matrimonial. Principalmente as sogras, as mães. Né? Por que você casou com aquela desgraçada? Tem que separar logo. Volta para a mamãe. Todo mundo é assim, pô. Né? Isso é regra, eu não estou caricaturando, não. Estou falando com base na experiência. Ora, a primeira vez que eu conheci um negro que me deu um bom conselho era um estrangeiro, pô. Que foi o Dr. Miller. Que era um argentino, nacional argentino, foi criado na Suíça. Ele me dá bons conselhos. De brasileiro mesmo não veio nada. Então, é este o ambiente no qual vocês estão. Tanto que o Brasil é campeão mundial de depressão, gente. Isso não é brincadeira. Né? Isso não é um dado externo. Só, eu digo, você está no meio depressivo, e isso significa que o seu intercâmbio com as pessoas também tem um forte elemento depressivo. E se tu não aprender a se defender dessa depressão, você vai afundar junto com todo mundo. O fracasso no Brasil é considerado coisa normal. Todo mundo deve fracassar. Só meia dúzia que dá certo porque roubou. Não é assim? Então, esse é o outro impacto que eu tive aqui nos Estados Unidos. As pessoas acham que é normal dar certo. E de vez em quando alguma coisa dá errado.